Campeões no Maracanã contra a LDU com um gol de pênalti naquele mesmo lado do campo. Cara, sinceramente não tenho mais nada o que pedir para o Fluminense. Tava escrito. Que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda, cara. A gente conseguiu ver em vida uma reparação histórica. Isso é muito raro no futebol. Isso é muito bonito, portanto. Cara, isso é algo que a gente tem que valorizar de uma maneira ímpar mesmo na nossa história, sabe? Porque quantos traumas no futebol ficam espalhados por aí e às vezes são superados por outros caminhos, mas o nosso conseguiu ser superado primeiro com o título da Libertadores no Maracanã e depois agora com esse título sobre a LDU no Maracanã também. Assim, é algo impressionante, assim. Tava escrito mesmo, cara. Eu sei que é só a Recopa e que ela não tem o mesmo peso da Libertadores. Não estou aqui tentando fazer uma falsa equivalência, pelo amor de Deus. Porém, é importante entender, e eu falo isso com quem não é torcedor do Fluminense e muito gentilmente está aqui nesse vídeo também, é importante entender que o peso da Libertadores já tinha sido tirado das nossas costas. Pouco tempo atrás, na verdade, né? Pouco mais de 3 meses atrás. Então a gente veio para esse jogo, que foi um presente dado pelos deuses do futebol, né? Reencontrar a LDU podendo decidir em casa, e a gente consegue conquistar o primeiro título sobre eles, depois de perder 2 no mesmo estádio, ainda com esses requintes de beleza e de reparação. Um pênalti no mesmo lado do Maracanã, uma coisa que, sinceramente, poucas torcidas no mundo puderam ver uma reparação tão detalhada em um curto espaço de tempo na história de um clube, né? Foram 15 anos aí, entre o maior trauma, passando pelo segundo, que eu não acho que nem foi tão trauma. Pô, eu tava no Maracanã em 2009 também, e eu lembro de terminar aplaudindo aquele time que quase conseguiu, né? Mas enfim, foi a segunda carimbada da LDU para cima do Fluminense, e aí agora a gente consegue esse título. É muito bonito mesmo, assim. É algo que poucas torcidas, repito, conseguem viver e a gente conseguiu. E para mim, o que vier agora na minha vida é lucro, tá? Com o Fluminense. Porque a alma tá lavada. A alma tá lavada. Se fosse querer uma equivalência total, pô, tem que ser uma Libertadores em Quito. Aí não tem como, né? Assim, é muito difícil que aconteça. Ainda mais agora com final única. Então, o peso saiu definitivamente das nossas costas. Saiu definitivamente das nossas costas. Mais um exorcismo. E agora com a bênção do nosso João, do John Arias. Que, cara, é impressionante a regularidade desse maluco. É impressionante. É uma coisa que eu já disse aqui em alguns vídeos e no anterior, especialmente sobre o Fluminense. Ele certamente está entre os maiores e melhores jogadores da América do Sul, enquanto vestindo a camisa do Fluminense. Esse gol de cabeça dele não é um gol fácil. Muito centroavante perderia aquele gol, porque é um gol de, como disse meu amigo Mário, um gol de futevôlei, né? Um gol de futevôlei. É um gol muito difícil, uma bola colocada com a mão pelo Samuel Xavier, que fazia um jogo discreto e adequado para quem estava estreando na temporada, né? Sem ritmo e dando o máximo de si, conseguiu acertar esse cruzamento maravilhoso que o John Arias colocou no cantinho, na bochecha da rede, uma coisa linda. E depois o pênalti, cara. Imagina a pressão que a gente só consegue imaginar porque a gente não viu. Porque essa pressão ela não existiu em nenhum momento da corrida, da batida, da calma que ele teve, da colocação na bola, contra um goleiro bom em pênaltis, com bom histórico em disputa de pênaltis. Que coisa linda, cara. Aliás, o Arias, ele é um ídolo do Fluminense. Tá, eu não posso falar pelo clube. É meu ídolo e está na minha seleção
histórica do Fluminense. A seleção que eu vi jogar, né, o Fluminense que eu vi jogar, o John Arias está na seleção. Está entre os 11 melhores jogadores que eu vi jogar com a camisa do Fluminense. Um dos melhores reforços para essa temporada foi a permanência do nosso João. De um dos nossos Joões, né? Cara, e que diferença que fez o banco de reservas. Cara, aquela foto, aquele frame do Diniz conversando com Marcelo, Douglas Costa e Renato Augusto é a maior substituição que eu já vi enquanto torcedor do Fluminense. Assim. Não é... Cara, o peso pro futebol desses caras entrando numa final para ajudar a resgatar o Fluminense é uma coisa de louco. Assim. Foi o ponto central do meu vídeo anterior de análise da mudança do Fluminense para 2024. Né? Foi a qualidade que a gente passa a ter estando uma fatia considerável do elenco saudável, e para isso temos o filé e o departamento de preparação física, de fisioterapia, a gente tem muito mais do que 11 titulares. Muito mais do que 11 titulares. Isso que ficaram no banco de reservas, outros caras muito, muito, muito bons. Né? O Lima, o Terãs, o Marquinhos, que ainda vimos pouco, né? Cara, impressionante. E assim, eu vou falar dos três daqui a pouco, e também não posso esquecer do Guga. Cara, o Guga, ele mais uma vez, quando necessário, ele entrega mais do que provavelmente a média de nós espera. O Guga entrou bem demais. Ele entrou com um gás na medida certa, porque foi um gás que trouxe uma injeção de energia, de ânimo, de pilha, mas sem cruzar uma linha tênue de nervosismo. Ele entrou da maneira perfeita, assim, não tem nada que eu tire ou tente colocar, sem tirar nem pôr, da atuação do Guga, dos minutos do Guga em campo. Impressionante, assim. Entrou bem demais. Demais. Porque a gente pode acabar ficando só preso ao peso do jogador, né? Como é que se diz? Ao medalhão, né? Que bom que a gente tem vários no elenco, e acaba esquecendo de jogadores como o Guga, que são muito, muito, muito importantes. Cara, como o Marcelo entrou, o Marcelo, outro ídolo da instituição do Fluminense, esse aí não preciso nem me justificar aqui e tentar explicar. Ele já entrou, acho que no primeiro toque na bola, ele já criou um cruzamento perigoso, assim, virtualmente falando, todo o toque na bola do Marcelo, nos 30 minutos em que ele esteve em campo, foi ou para desafogar a defesa, ou para criar perigo, ou depois do 2-0 para segurar o jogo. O Marcelo não errou nada. Nada. Cara, esse maluco, ele deixou... Ele entendeu, ele conseguiu entender a importância do retorno dele para o Fluminense, a ponto de lidar com a dor de ter o filho na Espanha jogando na base do Real Madrid. E distância da família é uma coisa que eu entendo na pele. E eu sei o quanto pesa. Não sei de um filho, né? E imagino que seja uma dor ainda maior. Mas eu sei das minhas e eu admiro quem convive com elas para viver sonhos. Que é o que eu estou fazendo aqui e o que eu sinto que o Marcelo está fazendo no Rio de Janeiro. Depois de viver tantos sonhos do lado de cá também. A experiência dele na hora do pênalti é algo que, assim, eu falei, né, da ausência de qualquer nervosismo visível do John Arias. Imagino que muito se deva ao que o Marcelo fez ali, né? Ele até justificou depois na zona mista, falando, cara, eu que não sei bater pênalti, eu imaginei que eles fossem pensar que eu, pelo status que eu tenho, né, o Marcelo, pegando a bola fosse o batedor. E aí a gente viu que o goleiro tentou desestabilizar, não sei o que o goleiro falou, mas eu tenho certeza que o que o Marcelo falou de volta foi melhor do que o que ele escutou. E aí ele conseguiu isolar o Arias de qualquer pressão, de qualquer ladainha ali e tudo mais. E é importante, cara, esses detalhes. É uma coxa de retalhos ali, né? Para a restauração final. E isso é um ponto muito importante. Esses detalhes são muito, muito bons. Como o Renato Augusto entrou na partida, minha gente, é outro que também acho que não errou nada.
achando espaços nos mínimos detalhes ali. Inteligência, passe, corrida, jogo sem bola, voltando para marcar depois quando mais necessário. Cara, o Renato, eu já achei que ele ia marcar naquela bola que ele pega de primeira, numa boa jogada, numa boa trama, também ali pelo lado direito, como por onde surgiu o lance do pênalti. E o pênalti não é só claro, ele é de alguém que entrou ligado no jogo e que pegou aquela bola antes do defensor da LDU, que foi moleque, que foi juvenil, ainda bem. O Douglas, ainda claramente buscando um ritmo, entrou muito bem ali também, conseguindo dribles, conseguindo arrancadas, mesmo sem ritmo, e eu imagino que ele vá conseguir adquirir ao longo da temporada, tomara que ele fique livre de lesões, ele conseguiu ser muito importante pelo lado direito ali. Muito importante mesmo. Fazendo jogada na linha de fundo, tem uma que ele cruza e a bola quase que termina nos nossos pés e fatalmente seria gol. O Douglas entrou muito bem também. E assim, dos titulares, cara, é até difícil individualizar, mas eu queria destacar aqui pelo menos 2 nomes, tá? O primeiro, gostem ou não, chama-se Paulo Henrique Ganso. O Ganso era, na minha opinião, evidentemente, o melhor jogador do Fluminense até sair da partida. O Ganso era provavelmente o único ou um dos poucos que tentava transformar um jogo que era extremamente horizontal num jogo vertical. Ele errou alguns passes, é óbvio que errou. É óbvio que errou porque isso faz parte da natureza de quem arrisca. Mas ele acertou muito mais do que errou, atenção. No segundo tempo, inclusive, ele melhorou o aproveitamento dele. No primeiro tempo, o Ganso foi quem remendou os problemas do jogo com bola do Fluminense. É muito difícil quando você enfrenta um time muito recuado, né, com uma linha de 5, outra linha de 4, ali né, sentada na área e na entrada da área. É muito difícil. Para os times que gostam da posse de bola como o Fluminense, às vezes é quase inevitável ficar um jogo ferradura, né? Um jogo em U, que só fica ali de um lado da área para o outro, e às vezes tentando cruzamentos inócuos. A posse do Fluminense no primeiro tempo foi muito estéril, méritos da LDU e alguns deméritos de movimentação do Fluminense. Eu sentia que o time estava muito estático, que quando, por exemplo, o Ganso pegava na bola, o André, o pessoal da frente pouco se movia, com exceção do Arias. Não sei se isso foi instrução ou se isso foi alguma falta de percepção de como desamarrar o jogo. Nervosismo de final também, entendo. Se é que foi isso. E o Ganso era o cara que tentava desatar esses nós e conseguiu em várias oportunidades. Em várias oportunidades. E no segundo tempo ele foi fundamental para a saída de bola do Fluminense. Quando o Diniz, que foi muito bem nas mexidas, né, nessa partida, ele recua o Ganso, porque ele tira o Felipe Melo, recua o André para a zaga, né, como a gente já sabe que ele faz. E aí o Ganso participa muito mais da saída de bola e ele foi magistral, tá? Eu aplaudo aqui de pé mais uma atuação do Paulo Henrique Ganso, que eu não consigo entender por que não tem o reconhecimento da nossa torcida que ele merecia. E também quero destacar aqui a partida do Thiago Santos. Que roteiro de vida, né? De sair do Grêmio extremamente criticado para ser um cara que já teve uma parcela de importância na temporada passada, mas que nessa vem sendo uma surpresa muito satisfatória. Assim. Ele foi fundamental para que vários desencaixes de marcação do Fluminense, especialmente no primeiro tempo, com os contra-ataques da LDU, não resultassem em lances perigosos, em finalizações perigosas. A LDU teve um plural de lances quase perigosos, mas não teve nenhuma finalização tão perigosa assim. Então, a não ser uma no começo do segundo tempo, não foi? Do capitão que foi driblando na área e o Fábio saiu muito bem e conseguiu salvar. Mas o Thiago está muito bem. Eu ainda sinto que ele
é inseguro na saída de bola para justamente esse passe vertical que quebra linhas e que o Nino era tão importante nisso. Mas o Nino ele não tinha isso e ele desenvolveu. E eu sinto que o Thiago pode desenvolver. Até por vir do meio-campo, é um cara que naturalmente, né, imagino que tenha essa facilidade. É só uma questão de segurança, acredito eu, minha percepção. Não sei se é verdade. Mas grande atuação, tá? Thiago Santos, uma grande atuação. Cara, acima de tudo, esse é um elenco brioso, tá? É um time de guerreiros mesmo. Cara, uma coisa que eu acho muito, muito bonita é que, mais uma vez, o Fluminense, em jogo grande, conseguiu construir a vantagem com alguns minutos para o fim. E aí esses minutos para o fim, que são de defender, sem e com a bola, o time ele vira uma chave e a camisa vira escudo, a chuteira vira espada, o time vira time de guerreiros e encarna esse espírito que eu vi muito, muito, muito no fim da prorrogação contra o Boca no Maracanã e agora contra a LDU. Assim, é uma coisa comovente, assim, o quanto que você vê mais uma vez nesses detalhes como que as coisas, como que a química desse elenco, como que tá tudo muito bem arrumado ali. E é impressionante como que esse time ele consegue jogar muita bola quando tem que jogar e furar a bola quando tem que furar. É um time de guerreiros, é um time de cobra criada, sabe? É um time que tem futebol, é um time que tem garra, é um time que tem malandragem, é um elenco pronto para conquistar o que vem conquistando. E como o Felipe Melo, que deu um discurso, mais uma vez, muito bonito no vestiário antes da partida, como ele mesmo disse ali, era um jogo também para o passado. Também para o passado, ele entendia como capitão do Fluminense e já vencedor, e já no hall de ídolos da história do Fluminense. O Felipe ele disse e entendeu a importância dessa partida. E depois ele diz algo que eu também concordo, que ele fala, cara, é um elenco acostumado a jogar jogos grandes como esse, e que final é jogo de colheita do que plantou. E esse Fluminense foi plantando muito antes de começar as conquistas, passando também por Quito. Eu não fiz vídeo depois do jogo de ida, porque queria analisar tudo depois do jogo de volta, mas eu evidentemente fiquei acordado aqui para assistir também. E apesar de ter sido um jogo em que deu uma sensação de desconforto e de sufoco, o Fluminense foi muito bem na partida em Quito. A altitude é outra parada, galera. E eu não sou daqui dos que fala que não pode jogar na altitude. É assim, meu amigo. Onde se vive, se joga futebol. Onde se vive, se joga futebol. Mas, sem nenhuma dúvida, é um alterador da realidade. É um doping natural. Porque você acha que a LDU chuta 800 bolas de fora da área em casa e nenhuma, ou virtualmente nenhuma, no Maracanã? Não só porque a bola estava mais com o Fluminense, mas porque eles sabem do poder que o ar rarefeito tem. É óbvio, cristalino. Os escanteios do Maracanã não terminavam na entrada da área do Fluminense, como todos quase terminaram em Quito, porque eles sabem. E a gente sofreu com isso, tanto em 2008 quanto em 2009. Foram vários gols de fora da área que eles fizeram na gente, naquelas goleadas. Rapidamente sobre a arbitragem, a expulsão do John Kennedy foi correta, não importa a intenção, e claramente foi uma expulsão de uma vontade que tropeçou num acidente do que de uma irresponsabilidade. O John Kennedy estava dividindo a bola. Acho que talvez, se eu tivesse que falar uma coisa, faltou um pouco de maldade de entender que aquele lance ali poderia facilmente resultar num pisão, e resultou. Sem querer, total. O John Kennedy estava com o olho na bola, até que a jogada progride e ele está ali com a bola. E finaliza, acho. Mas não importa. Sem querer também a falta, e foi para a expulsão, sim. Felizmente não marcou, né? Assim, eu
não colocaria nada na conta dessa expulsão do John Kennedy, mesmo que o título tivesse sido perdido, tá? Então eu fico feliz que o título não foi perdido para que essa expulsão ela não passe de uma nota de rodapé para manchete nas análises do jogo. A arbitragem, fora isso, eu acho que foi ok, com exceção da gestão de tempo. E isso é um ponto muito, muito, muito importante, cara. Pô, não tem como ele deixar o goleiro da LDU fazer o que fez no primeiro tempo e dar 2 minutos de acréscimo, o que é uma insanidade. E no segundo tempo, ele não só dá 6 minutos, como ele vai adicionando minutos em cima dos 6 pela cera do Fluminense. Ou seja, ele pune a cera de um time. Ele não pune a cera de outro. E isso é uma coisa que tem um poder de minar uma final psicologicamente que eu acho que não pode ser desprezado. Então, assim, eu daria uma nota para o árbitro 6. Porque eu acho que essa gestão de tempo é fundamental e ele perde 4 pontos por isso. Não acho que ele errou em nenhum lance capital. Mas isso é muito importante. Porque não é um lance só. São vários pequenos lances ao longo da partida e ele foi gerindo isso de uma maneira que, ao meu ver, foi incorreta. Rapaziada, a gente conquistou 2 títulos internacionais em 3 meses. Ambos no Maracanã. É algo histórico para o estádio, é algo histórico para o Fluminense. A gente está vendo o Fluminense crescer diante dos nossos olhos. Hoje o Fluminense é um clube maior do que era 3, 4 meses atrás. Não tem nenhuma dúvida disso. E a gente está vivendo a história, a gente está vivendo a expansão, o resgate de um tamanho que foi resgatado em alguns episódios ao longo desse século, depois de uma década de 90 tão difícil pra gente, difícil mesmo, e a gente está vendo o Fluminense se recolocar num cenário que eu não sei até que ponto o futuro da divisão de grana no futebol brasileiro vai permitir que isso tenha uma longevidade como poderia ter, mas a gente está vendo o Fluminense crescer. E isso é muito, 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 muito especial. Muito especial. A torcida que foi ao Maracanã, obrigado. Foi um show, assim, eu vi pela transmissão, evidentemente eu não estive ali, que pena, mas ao mesmo tempo, para quem esteve em 2008, 2009, talvez tenha sido de bom grado para o Fluminense que eu não tenha ido. Talvez tenha sido até uma medida restritiva ali, né, para proteger o Fluminense contra a LDU, e deu certo. Então que bom que eu não fui, não queria quebrar isso. Mas por outro lado, que pena que eu não fui, porque eu queria muito ter visto um show que tricolores de arquibancada como eu, depois me falaram como foi especial. Deu para sentir na transmissão, tive a confirmação e a validação de quem lá esteve. E a torcida fez parte da vitória. A torcida não foi consequência da vitória. A torcida foi construindo aquilo ali, com segurar a impaciência em grande parte do primeiro tempo e empurrar o time desde o começo do segundo tempo. A LDU terminou com o olho assim, ó. Assim. Uma noite especial, que mesmo de longe eu não perdi. E meus amigos, é tempo de sorrir, portanto, sorria. Ah, cara, eu agradeço ao tricolor que está aqui, claro. Agradeço especialmente também a quem não é tricolor e está aqui, sendo muito generoso de abraçar essa minha alegria, essa nossa alegria. Obrigado, Fluminense. Obrigado, Fernando Diniz. Obrigado, CBF. Até o próximo vídeo. Ganhamos. Porra!